Graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos um assunto muito importante. Iremos aqui falar do capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 26, aonde diz: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Através deste façamos, muitos vão dizer que Deus falou com o Filho, que é Jesus, e Deus falou com o Espírito Santo. Mas será que realmente é isso mesmo? Através desse vídeo, nós iremos descobrir o verdadeiro significado e entendimento. Para quem quer realmente entender o que a Bíblia diz, não podemos isolar um versículo afirmando que o versículo está dizendo isso. Precisamos do contexto para descobrirmos o verdadeiro significado e o que realmente a Bíblia está dizendo. E principalmente entender o significado de algumas palavras. Sabemos que a Bíblia ela foi escrita no hebraico, aramaico e grego. E nestes três idiomas, algumas palavras têm os seus significados. Este é um dos pontos de partida para nós entendermos o que realmente a Bíblia diz. Quando analisamos a palavra façamos, nós descobrimos o verdadeiro significado e não aparece uma trindade no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Nós iremos analisar aqui para termos essa certeza. Vamos analisar juntos aí na tela para nós entendermos de uma vez por todas. Acompanhe juntamente comigo aí. Aqui nós temos façamos, não é uma trindade. Como falamos no início do vídeo, muitos vão dizer que esse façamos aqui, Deus se comunicou com o Filho e com o Espírito Santo. Ou seja, dizem que aqui aparece a trindade. Só que nós iremos aqui aprender que não é uma trindade. Aqui está o conteúdo que nós iremos analisar. Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem. Assim, Deus criou o ser humano a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Só pela leitura aqui destes dois versículos, já dá para nós entendermos que quem fez o homem não foi uma trindade. Aqui Deus comunica, dizendo: façamos. E no versículo 27, já diz que foi Deus que fez, que criou o ser humano. Não houve uma participação da trindade aqui. Não tem aqui o Filho e o Espírito Santo. Não aparece uma trindade. Só pela leitura já entendemos isso, porque o próprio versículo 27 já diz que foi Deus que criou. Não está escrito no versículo 27. Assim, eles criaram o ser humano. Ou seja, não aparece uma trindade. Foi o próprio Deus que criou o ser humano. Agora precisamos entender porque Deus disse: façamos. É aí que muitos se confundem. A palavra hebraica para façamos, usada em Gênesis 1:26, que muitos compreendem que se trata de mais de um Criador, por estar no plural, é naasé. Esta palavra aqui em hebraico é façamos, que muitos dizem que esse façamos foi mais de um Criador que fez o homem, quando na verdade o versículo 27 já prova que foi o próprio Deus que fez o ser humano.
não teve mais de um Criador. Foi somente um Criador, o nosso Deus eterno, que fez o ser humano. Isso está provado aqui em Gênesis 1, 27. Agora, quando a gente entende a palavra façamos, que no hebraico é naasé, fica fácil de nós entendermos porque Deus disse façamos. Esta palavra naasé, façamos, é um plural majestático. E o que é um plural majestático? Aqui está a resposta. Poder majestático é uma expressão que se refere ao poder supremo ou à majestade. Majestático é um adjetivo que significa pertencente ou relativo à majestade ou ao poder supremo. Então aqui, meus queridos, quando Deus disse façamos, Deus usou o seu poder majestático para comunicar que ele vai fazer o ser humano. E ele próprio fez o ser humano à sua própria imagem. Essa palavra que façamos, que em hebraico é naasé, ela também aparece em Cantares, capítulo 1, versículo 11, onde o rei, na sua canção para a sua amada, promete fazer enfeites de ouro para ela. Só que o verbo está no plural. Faremos enfeites de ouro. O rei está aqui também usando o seu poder majestático, ou seja, ele está comunicando, aqui está em plural, igual a Gênesis 1, 26. Sendo assim, em Gênesis 1, 26, 27, Deus não estava se referindo a uma trindade. O que define um texto é o seu contexto, e não apenas um versículo isolado. Regras básicas da hermenêutica bíblica. O texto, sem o seu contexto, gera erros. Então, com isso, se nós isolarmos um versículo, nós acabamos errando e se equivocando. Se nós isolarmos esta palavra aqui, façamos, sem o seu contexto, a gente acaba se equivocando, dizendo que aqui é uma trindade, quando na verdade, quando a gente analisa o contexto, não aparece uma trindade aqui. Portanto, façamos, é Deus falando consigo mesmo, no plural majestático, comunicando o que ele vai fazer o ser humano. A terra forneceu a matéria e Deus deu-lhe a parte espiritual. A nossa imagem e semelhança, seja ele feito, ele, o ser humano, pois ele se parece a ambos, terreno e divino, matéria e espiritual. Em seu corpo, assemelha-se à terra e, em sua alma, assemelha-se ao que está acima. E com isso nós acabamos de aprender que façamos é Deus comunicando que ele vai fazer o ser humano. Outro detalhe importante que nós temos aqui é a imagem de Deus. Quando diz a imagem de Deus, está falando dos atributos de Deus. E um dos atributos é o caráter de Deus. Não é a aparência de Deus. Olhar no espelho e ver Deus ali. Não é. É em seu caráter. Só que esta imagem de Deus, ela foi perdida. Temos aqui, mas essa imagem foi perdida depois do pecado. Em Gênesis 5, 1 e 2, fica registrado o começo da natureza imoral do homem, deixando
para trás os atributos primordiais da sua verdadeira essência, imagem e semelhança de Deus, tendo somente a semelhança e imagem terrena humana. Romanos nos confirma isso. Olha aqui o que está escrito. Que coisa, hein? E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Olha aqui, Romanos, nos confirmando que a imagem de Deus, ela foi perdida. Gênesis capítulo 5, aparece escrito que agora é semelhança, imagem do homem. A imagem de Deus, ela foi perdida. E essa imagem, ela está sendo restaurada pelo Espírito Santo. O ser humano, em geral, não tem mais a imagem de Deus. Precisa nascer de novo, nascimento espiritual. Então, quando o ser humano, em geral, nasce de novo, aí a imagem de Deus, ela vai sendo restaurada até no arrebatamento da igreja, quando o nosso corpo vai ser transformado e a imagem de Deus vai ser restaurada eternamente. Que coisa profundas nós acabamos de aprender aí, não é verdade, meus queridos? Como a gente sempre está falando aqui, para entendermos a Bíblia, nós precisamos do seu contexto e fazer uma autoanálise para que assim a gente entenda ela de uma vez por todas. Se nós pegarmos um versículo e isolarmos, a gente acaba criando uma confusão, se equivocando e cometendo erros. Como falamos aí, não podemos isolar o versículo. E agora ficou aqui provado que façamos não é uma trindade. Lembrando que a trindade, ela aparece na Bíblia, mas no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, ali não é uma trindade. Ali Deus se comunicou para dizer que Ele próprio vai fazer o ser humano. Eu creio que deu para vocês entenderem. Nós aprendemos aqui coisas importantes. Nós aprendemos que façamos não é uma trindade e que a imagem de Deus, ela foi perdida e está sendo restaurada. Quando a pessoa, ela tem o Espírito Santo, ela se converte, ela nasce de novo, um novo nascimento espiritual, o Espírito Santo, ele vai trabalhar na pessoa para essa imagem de Deus ser restaurada. Como falamos aí, e nós sabemos, né, que nem todos os seres humanos têm caráter, têm a imagem de Deus. O capítulo 1 de Romanos também nos provou que esta imagem, ela foi perdida. Tá bom, meus queridos? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.